Romanos capítulo 1, versículos 7 a 15. Assim diz a inerrante palavra de Deus. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. O tema da mensagem desta manhã é características da igreja. Quando você lê o Novo Testamento, especificamente quando você vê a igreja primitiva e os relatos da igreja primitiva, você costuma pensar assim: puxa, que igreja parecida com a dos nossos dias. Você vê grande semelhança da igreja primitiva com o mundo evangélico atual. A minha percepção, meus irmãos, é que, por vezes, a igreja evangélica brasileira está bem distante de como era a igreja primitiva, a igreja ali da época dos apóstolos. Nós lemos nas páginas de Atos que era uma igreja vibrante, uma igreja que buscava Deus, estava reunida todos os dias, era uma igreja que anunciava o Evangelho, era uma igreja formada por homens e mulheres que, na sua maioria, estavam dispostos a morrer por Cristo, e muitos morreram, não é? Então, quando nós analisamos ali os nossos pais na igreja primitiva e comparamos com a igreja evangélica brasileira, que distância nós encontramos. Agora, é difícil nós mudarmos a igreja evangélica brasileira, mas, considerando que a igreja somos nós e que estamos aqui numa igreja local, uma igreja pequena, nós devemos sim fazer todos os esforços para que a nossa vida comece a se aparecer, comece a se assemelhar com a vida de discípulos de Cristo. E se cada um de nós se esforçar neste sentido, cada vez mais a nossa igreja e as igrejas locais vão se parecer com a igreja primitiva, com a igreja que de fato é formada por discípulos de Cristo. É o que o texto nos propõe nesta manhã, meus irmãos. Nós temos aqui Paulo escrevendo uma carta para uma igreja que ele não conhecia. A igreja de Roma não foi fundada por Paulo. Não sabemos quem fundou a igreja de Roma. Uma hipótese bastante provável é que crentes que estavam lá no Pentecostes, quando o Espírito de Deus desceu, ali registrado em Atos 2, diz o texto, romanos que ali residiam. Então, há uma hipótese bem provável de que estes romanos tenham voltado para sua terra, convertidos, e tenham ali iniciado a igreja de Roma. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que Paulo deixa claro no escrito que ele não os conhece pessoalmente, ele nunca esteve na igreja de Roma e que ele tem o desejo muito grande de estar com aqueles irmãos. E ele, neste trecho que nós vamos analisar nesta manhã, ele faz elogios e ressalta características desta igreja que, embora ele não conhecesse pessoalmente, ele já tinha ouvido falar.
esta igreja estava se mantendo fiel ao Senhor, e a fama destes irmãos já estava atravessando ali o mundo. Quais são as características então que nós encontramos aqui neste trecho que nós lemos? Uma primeira característica é que a igreja, ela é amada e santificada por Deus. A igreja é amada e santificada por Deus. Veja como começa o texto, como Paulo começa a endereçar-se a eles. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos. A igreja de Cristo é uma igreja amada e santificada. A igreja verdadeira não é uma igreja sozinha no mundo, mas é uma igreja que é amada, é cuidada e é santificada pelo nosso Deus. E isso não apenas na história, mas a palavra de Deus nos mostra que já na eternidade Deus nos amava. Aliás, meus irmãos, é bom que se defina: igreja não são paredes, igreja não são as pedras, a construção, os tijolos. A igreja é formada pelos membros, pelos filhos de Deus. A palavra nos diz que nós somos as pedras que vivem. No Antigo Testamento, quando se falava em templo, referia-se a uma construção. Mas o conceito de igreja é o conceito de que nós somos as pedras desta construção. Nós somos a igreja. E nós estamos neste mundo, é bom que se lembre, nós somos uma igreja amada e santificada por Deus. É um amor eterno. A palavra de Deus nos mostra que antes de Deus fazer a igreja, ou Adão e Eva, ou qualquer criatura, Ele já nos amava. O profeta Jeremias coloca nessas palavras, Deus dizendo: com amor eterno te amei, com amor eterno te amei. Nós somos amados por Deus. Este amor tem a sua expressão máxima quando Deus faz com que o seu Filho assuma a natureza humana, encarne-se, torne-se homem, mantendo a sua divindade. Ele assume a humanidade e ele tem uma vida de sofrimento e ele morre na cruz no nosso lugar. Essa é a expressão máxima de amor. Cristo, sem nenhuma culpa, morrer por nós, morrer no nosso lugar, para que nós não enfrentássemos o inferno. É a expressão máxima de amor que a história já viu. Charles Colson, um irmão nosso dos Estados Unidos, ele certa vez disse que os reis costumam pedir para nós entregarmos os nossos filhos para morrer pelo país. Deus é o único que mandou o próprio Filho para morrer por nós. Mandou o próprio Filho para morrer por nós. Este é um amor que nós não encontramos paralelo na história da humanidade. Então, nós somos amados por Deus. É um amor expresso na eternidade, expresso na cruz do Calvário, e é um amor expresso no dia a dia, porque Deus cuida do seu povo. Deus nos dá o abrigo, nos dá as vestes, nos dá o alimento. O pão nosso de cada dia é Deus quem nos dá. Ele nos cuida como filhos. E até mesmo as adversidades, os problemas, os sofrimentos da vida são controlados e regulados pelo nosso Pai para que eles sejam uma bênção na nossa vida. Então todos os sofrimentos que nós passamos, eles estão embaixo do controle de Deus, e Deus usa esses sofrimentos para nos lapidar. Tudo o que acontece na nossa vida, meus irmãos, é obra de um Deus amoroso. Até mesmo a disciplina, até mesmo quando nós estamos sendo infiéis ao nosso Deus e precisamos levar um puxão de orelha, Deus nos disciplina para aproveitamento. Deus não nos pune como punia os povos no passado para juízo, os povos que não seguiam a Deus. Sempre que Deus disciplina o seu povo, sempre que Deus disciplina o seu filho, é um gesto de amor. É algo que vai tornar este filho, tornar esta filha mais próximos do seu Deus. Então, a igreja, ela é amada e ela é santificada também.
ela é santificada. Nós somos chamados para ser santos. A palavra santo no nosso meio, por causa do romanismo, ela tem um sentido meio estranho, não é? A gente já pensa em santos do catolicismo romano, mas a Bíblia nos chama de santos. Não santos de que nós não temos nenhum pecado, mas santos no sentido de que nós fomos separados. Deus nos tirou da corrupção do mundo e nos separou para que diariamente nós fôssemos santificados, até atingirmos, como fala Paulo, a estatura do varão perfeito. Quando nós morrermos, o processo de santificação vai chegar em 100% e nós seremos totalmente santificados para entrar na presença de Deus. Então nós somos chamados para ser santos. Note, nós somos amados por Deus e Deus tem um objetivo na nossa vida, que nós sejamos santos. É por isso que nós sempre insistimos no começo do ano, não é? Para que os teus objetivos no ano não sejam emagrecer, comprar um carro, ser promovido no emprego, mas que seja mais santificação, que seja um ano de mais consagração, de mais proximidade do Senhor. Este é o objetivo do cristão. Nós fomos chamados para sermos santos. Este é um objetivo que nós temos que perseguir. Deus nos ama e Deus nos chama para a santidade, para a santificação. Somos chamados para sermos santos. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele usou as duas expressões, santos e amados. Capítulo 3, verso 12, ele escreveu: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Santos e amados. Eis o que nós somos como igreja: santos e amados, ou amados por Deus e chamados para sermos santos. O ponto é, meus irmãos, na nossa vida particular, as pessoas nos veem assim. Pessoas amadas são pessoas felizes. Pessoas amadas são pessoas felizes. Se você tem um pai que te ama neste nível, você tem expressado uma vida de felicidade, de alegria na presença dos outros? Ou você é aquela pessoa tristonha, cabisbaixa, murmuradora, nada nunca está bom, se fez sol está muito quente, se choveu não é bom, se está frio não é bom. Você é uma pessoa que demonstra que é amada por Deus, que é feliz, porque pessoas amadas são pessoas felizes. Então note, como é que as pessoas ao teu redor te veem? Como uma pessoa feliz ou como uma pessoa murmuradora, reclamadora, que nunca nada está bom? Note, se você passa a sua vida a reclamar e a murmurar, você está mandando um recado para os não crentes que estão ao teu redor. O Deus dessa pessoa não cuida dela, ela vive a reclamar. Então veja a mensagem que você está mandando ao mundo, se a tua vida é de tristeza e de reclamação. Agora, a partir do momento que você tomar a consciência de que você está neste mundo e há um Pai que te ama, que cuida de você, e que você foi chamado para a santificação, para estar mais próximo e se parecendo cada vez mais com Cristo, isso vai mandar uma mensagem ao redor. As pessoas vão olhar para você e vão falar: puxa, que pessoa feliz, que pessoa alegre, ela é amada por Deus. E que pessoa santa, que pessoa que não fala o que todo mundo fala, ela cuida da língua, ela não tem palavras torpes na sua língua, não fala palavrões, não faz piadas maliciosas, não entra em todo tipo de conversa, ela cuida da sua língua, do seu falar. É uma pessoa que não frequenta todos os lugares que todo mundo vai pela moda, mas ela tem critério, ela vive diferente. É uma pessoa que não responde como todas as pessoas respondem quando insultada, ela é diferente. Então, a santificação na nossa vida manda um recado para o mundo também. Olha, essa pessoa é diferente. O que acontece com essa pessoa que ela é desse jeito? Em primeiro lugar, então, a igreja é amada e santificada por Deus. O texto segue, veja o próximo versículo.
Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Além de a igreja, em primeiro lugar, ser amada e santificada, em segundo lugar, a igreja, ela manifesta piedade. O povo de Deus manifesta piedade. O que é piedade? É a prática daquilo que nós aprendemos na palavra. E aqui no versículo 8, Paulo está dizendo que ele dá graças a Deus, mediante Cristo, quanto a eles, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Em outras palavras, os nossos irmãos de Roma, eles estavam tão firmes no Senhor, que no mundo cristão da época, já se ouvia falar da fé deles. A fé destes irmãos era proclamada. Paulo escreve relatos parecidos para outras igrejas. Por exemplo, para os nossos irmãos que moravam em Colossos, ele escreve lá no capítulo 1, verso 6, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então os nossos irmãos lá em Colossos, eles também estavam frutificando. Paulo escreve aos irmãos em Tessalônica, e ele diz, no começo da carta, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então note, estas igrejas, irmãos, a igreja de Roma, a igreja de Colossos, a igreja de Tessalônica, eram igrejas formadas por irmãos simples como nós somos, homens e mulheres, jovens, crianças, que estavam levando o evangelho a sério. E a fé destes irmãos estava se espalhando e sendo proclamada pelo mundo. E nós aqui como uma igreja local, a fé desta igreja e de nós individualmente é algo que é conhecido, é notório na vizinhança. Qual é a diferença, abrindo agora para a igreja evangélica brasileira, qual é a diferença que a igreja evangélica tem feito no Brasil? E aqui, irmãos, nós temos uma notícia, uma constatação triste, porque o número de evangélicos no Brasil, daqueles que se declaram evangélicos, parece-me, já passa de 30 milhões. Alguns falam em números ainda maiores do que isso, tá? Mas 30 milhões eu acho que é consenso. 30 milhões, nós somos bem mais do que 10% da população. Já era para ter mudança no nosso país. E nós não vemos a mudança. As relações na política, você acompanha, não estão melhores, não estão melhores. As relações entre as pessoas, a produção cultural, difícil você encontrar uma área e dizer, olha, aqui essa área está avançando rumo a Deus. Parece que é uma deterioração que ela avança cada vez mais, cada vez pior. A pergunta é, onde é que está o povo de Deus que não está salgando? Mais de 10% da população como nós somos, já era para estar salgando, já era para estar produzindo resultado. Então, meus irmãos, de novo, nós não temos controle sobre 30 milhões de evangélicos, mas se cada um de nós, na nossa vida, nós começarmos a prestar atenção nisso e a cuidarmos da nossa vida de piedade para nos parecermos mais com Cristo, a mudança vai começar a acontecer. Como? Na nossa vizinhança, refletindo Cristo entre os nossos vizinhos, no nosso trabalho, sendo os melhores funcionários, os melhores líderes, os melhores chefes, os melhores prestadores de serviço. Melhores como? Fazendo tudo, não para obter lucro, mas para glorificar a Deus. De fato, imitando o nosso Senhor Jesus Cristo em tudo que Ele fez, nos parecendo com Jesus Cristo. Se os 30 milhões de evangélicos se parecessem com Cristo, nós teríamos outro país, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não coloque a culpa nos políticos. Os políticos vieram do povo. O problema é o povo, o problema somos nós.
E nós temos uma parcela de culpa como igreja evangélica de não estar produzindo transformação. Às vezes você encontra escândalos no mundo político e está cheio de evangélico envolvido. Mas de novo, a começar em nós, a começar em mim. Olhe para a tua vida para perceber se você está refletindo Cristo. É uma igreja que manifesta piedade, É uma igreja que é alvo de orações. Veja o versículo 9 e 10. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. O texto está dizendo que Paulo não cessa de orar por aqueles irmãos. O texto não está falando que a igreja está orando, mas quando nós olhamos outros textos do Novo Testamento, nós vemos que era uma prática da igreja a oração, orar uns pelos outros. E Paulo também é a igreja, né? Então Paulo está orando pelos crentes. Em outros textos nós temos os crentes orando uns pelos outros. E é o ensino de fato que nós temos, meus irmãos. A nossa piedade, ela é manifesta também por uma vida de oração. Tem algo de muito errado se um crente não ora todos os dias. Ele está fraco, ele está doente espiritualmente. O crente deve orar todos os dias, todos os dias. E se você for um crente zeloso, você não vai orar uma vez só por dia. Nas refeições, em todas as refeições, você vai orar a Deus, agradecendo pelas refeições. Ao acordar, você vai orar. Ao dormir, você vai orar. Se você fizer a conta, talvez você ore 4, 5 vezes por dia. E tudo certo, porque a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Mesmo quando nós não estamos com os olhos fechados, nós podemos estar em comunhão com Deus, no ônibus, no transporte, com a mente conectada a Deus, pedindo coisas para Deus. Isso é orar sem cessar, que Paulo fala aos Tessalonicenses. Então é marca de uma vida de piedade essa comunicação constante com o nosso Deus, essa vida de oração. Tiago escreveu no capítulo 5: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Certa vez um pastor, amigo meu, me disse que ele não era crente, e uma das coisas que mais o impressionou quando ele foi num culto pela primeira vez, foi ele ver as pessoas da igreja colhendo pedidos de oração para orar pelas pessoas de fora da igreja. Para nós isso é a coisa mais natural do mundo, né? Mas para ele, um não crente, o impactou muito. Ele pensou: puxa, que pessoas bondosas, eles oram pelos que estão fora da igreja, eles oram pelas pessoas que não são crentes. Ele ficou impressionado com aquilo. E de fato, para a gente que está na igreja, a gente faz isso naturalmente, não é? Mas isso é um bom testemunho para o mundo, quando nós oramos pelas pessoas que por vezes estão nos perseguindo, que estão perseguindo o Evangelho, e ao invés de nós estarmos nos vingando dele, nós estamos orando por eles, para que Deus os abençoe, para que Deus os converta. Olha que exercício de piedade nós temos aqui. Então, em segundo lugar, esta é a segunda característica que nós temos aqui. É uma igreja que manifesta piedade. Em terceiro e último lugar, é uma igreja de comunhão entre as pessoas. É uma igreja de comunhão entre as pessoas. Veja o versículo 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Muito desejo ver-vos. Paulo não conhecia pessoalmente aqueles irmãos, mas ele tinha o desejo no coração de conhecer os irmãos. Nós não somos ilhas. É muito forte nos nossos dias um movimento chamado de desigrejados. Pessoas que tiveram alguma frustração no meio evangélico, e nós os entendemos, não é? Porque há muita igreja evangélica falsa, que só fica pedindo dinheiro. Então nós os compreendemos na frustração, mas nós não os apoiamos na solução. A solução que eles escolheram foi: não vou mais em igreja, sou desigrejado, eu sou a igreja. Como que se uma pedra
pudesse formar todo o edifício. Nós somos as pedras que vivem, mas é a junção de todas as pedras que formam a igreja, que formam o edifício. Deus não nos fez para sermos crentes isolados, Deus não nos fez para sermos ilhas, de jeito nenhum. Nós precisamos da comunhão uns dos outros. E aqui nós temos Paulo dizendo: olha, eu tenho muito desejo de ver vocês. Esse é o normal entre cristãos. O desejo de estarmos juntos, de nos relacionarmos como família da fé. Especialmente porque se você for um crente piedoso, ao converter-se a Cristo, você perdeu amigos, possivelmente até familiares, por conta de seguir a Cristo. E aí é na família da fé que você vai encontrar irmãos da fé, e você vai fazer parte de uma família da fé, você vai ser acolhido, abrigado aqui na família da fé, e as pessoas vão orar por você, vão aconselhar você, é uma grande família. A palavra de Deus nos diz em Filipenses 2:1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nós somos estes que temos afetos e misericórdias entranhados, e na medida em que nós vamos convivendo à luz da palavra, nós vamos tendo a mesma mente, a mesma alma, o mesmo sentimento. Então a igreja primitiva, ela nos é exemplo nesse sentido de comunhão. Lá no comecinho de Atos, no capítulo 4, Lucas, que foi quem escreveu Atos, ele diz que a igreja tinha tudo em comum. E a igreja, inclusive aqueles que tinham mais posses, vendiam terrenos para ajudar aqueles que estavam passando por necessidade. Eles tinham tudo em comum, tudo em comum. Eles viviam como verdadeiros irmãos. E isso é um exemplo para nós. Nós não podemos nos contentar em nos vermos apenas no domingo. A gente tem que ter comunhão durante a semana, seja por WhatsApp, videoconferência, telefone, mas nós somos uma família, irmãos. Nós temos que ter comunhão uns com os outros. Paulo continua, ele tem o desejo de ver-vos, continua dizendo, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. É na convivência que nós vamos repartindo os nossos dons, Deus, meus irmãos, Ele despeja dons sobre a igreja. Há dom de misericórdia, dom de serviço, dom de governo, dom de ensino. Todo crente, Deus deu pelo menos um dom, todo crente. Na salvação você recebe pelo menos um dom, e Deus faz com que a igreja seja capacitada por meio dos dons. E Paulo está dizendo que ele deseja encontrar aqueles irmãos para repartir algum dom com eles. É na igreja que nós temos essa troca de dons, não é? Deus te abençoou com o dom da misericórdia, por exemplo, você vai ser um bom ouvido para ouvir as minhas dificuldades. Deus capacitou você com o dom do serviço, você vai ser uma boa pessoa para ajudar um irmão que está precisando de ajuda. Deus te capacitou com o dom da admoestação, você vai ser uma boa pessoa para dar conselhos para os outros, vai ter uma palavra sábia, e assim por diante. Deus enche a igreja de dons, cada membro recebe pelo menos um, para o benefício da igreja, e aí nós vamos repartindo os dons uns com os outros. É o que Paulo está dizendo aqui, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. João Calvino, reformador, pastor, ele escreveu o seguinte: não há ninguém tão destituído de dons na igreja de Cristo que não possa em alguma medida contribuir para o nosso progresso espiritual. Todos contribuem para o progresso espiritual uns dos outros. E o verso 12, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Então, de novo, na companhia de todos, nós nos confortemos por intermédio da fé. Este é o viver em comunhão da igreja. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses 5,11, consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também
estáis fazendo. Meus irmãos, concluindo, quando nós lemos as páginas do Novo Testamento, especificamente estas igrejas iniciais, e comparamos com a igreja evangélica brasileira, nós vemos a grande distância. Mas, trazendo aqui mais para perto de nós devemos nos esforçar para que nós nos pareçamos mais com Cristo, para que esta distância entre a igreja de hoje e a igreja primitiva, ela seja cada vez menor, e as pessoas olhem para nós e vejam, olha como essa irmã é feliz, como ela é amada por Deus, como esse irmão é feliz, como ele é amado por Deus, como esta irmã, ela é diferente, como este irmão é diferente, santificados por Deus, para que o mundo olhe para nós e fale, este povo é diferente, este povo tem um viver diferente, tem uma piedade diferente das outras pessoas, e para que o mundo olhe para nós e diga, como esses irmãos são unidos, como este povo crente é um povo unido, é isso que nós temos que mostrar ao mundo. Esta semana, na reunião de oração, eu contei o testemunho de uma jovem convertida, que eu assisti essa semana num vídeo. Uma jovem, não deve ter 30 anos, e ela tem milhares de seguidores, e aí ela fez um vídeo para falar sobre a mudança da vida dela, que aconteceu com a conversão. Esses milhares de seguidores, na área de nutrição, não tinha nada a ver com a igreja, mas vamos lá, qual foi o testemunho desta nossa irmã, desta nossa jovem irmã? Ela conta no vídeo que ela havia sido católica romana no passado, fez batismo, crisma, comungou, fez ali os sacramentos da igreja católica toda, mas nunca sentiu assim uma proximidade com Deus, era apenas uma mera formalidade, uma mera religiosidade, uma tradição. Mas ela sentia que ela sentia um vazio no seu coração, ela sentia um vazio no coração. E aí veio uma filha, ela casou-se, ficou grávida, veio uma filha, e com a chegada da filha, ela disse que o vazio no coração aumentou. Ela precisava de Deus de alguma forma e não sabia onde encontrar. Aí ela foi convidada para um casamento de crentes, amigos dela, e ela foi ao casamento. E o casamento a impactou de uma forma. Por quê? Porque ela ouviu a pregação da palavra, ela viu um povo diferente, ela viu pessoas que tinham modos e comportamentos e costumes muito diferentes do dela e do seu círculo de amizades. Ela começou a ver as diferenças e ela pensou, puxa, é isso que eu quero essa transformação de vida, é isso que eu quero. E passou uma semana e ela fez contato com o casal que havia se casado, e eles a receberam para uma conversa, e pregaram o evangelho para ela, e ela começou a assimilar, e ela conseguiu uma Bíblia, começou a ler a Bíblia. Resumo da história, ela foi convertida por Cristo, e o que me chamou a atenção no vídeo, é porque ela não foi num culto de evangelização, ela foi num casamento de crentes, coisa que nós fazemos, Mas note a diferença que nós devemos apresentar ao mundo. Até as nossas festas têm que ser diferentes, meus irmãos. Até as nossas celebrações mais básicas, como casamento, aniversário, tudo tem que ser diferente, tudo tem que revelar Cristo ao mundo, para que as pessoas que não estão próximas de Deus, quando se aproximarem de nós, nas coisas mais comuns, como uma festa, por exemplo, elas digam, uau, que povo diferente, que costumes bonitos, que palavras lindas, e o Evangelho impacte as pessoas. E isso acontecerá se nós vivermos como povo de Deus, como discípulos de Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.